Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos aqui mais uma vez nesse canal para estudarmos juntos o Catecismo Maior de Westminster. Chegamos hoje à pergunta de número 60. Faremos a leitura do material e também do texto de Romanos, capítulo 10. Convido você a abrir sua Bíblia já nesse texto. Então, pergunta de número 60. Poderão ser salvos por viver segundo a luz da natureza aqueles que nunca ouviram o Evangelho, por conseguinte, não conhecem a Jesus Cristo nem creem nele? Aqueles que nunca ouviram o Evangelho e não conhecem a Jesus Cristo, nem creem nele, não poderão se salvar. Por mais diligente que sejam em conformar a sua vida à luz da natureza ou às leis da religião que professam, e nem há salvação em nenhum outro, senão Cristo Jesus, que é o único salvador do seu corpo, a igreja. E o texto de Romanos capítulo 10, verso 13. O texto diz: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão naquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformados são os pés dos que anunciam coisas boas. Daqui a pouco a gente vai continuar o texto de Romanos, mas antes disso vamos orar ao Senhor, pedindo o auxílio de Deus nessa noite. Senhor, nós clamamos a Ti nesta noite, pedindo que o Senhor nos auxilie nesta tarefa de estudo da Tua Santa Palavra e das doutrinas que nela se encontram expostas, para que sejamos não somente instruídos conforme a Tua vontade, mas instruídos também a viver conforme a Tua vontade, sendo operosos praticantes desta palavra, também capacitando-nos, Senhor, para defender e propagar a este mundo a fé no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na última semana nós falamos sobre o fato de que os eleitos são habilitados pelo Espírito a crer em Cristo e assim eles recebem a bênção, a redenção e as demais bênçãos adquiridas por Cristo, ou seja, são salvos. No entanto, nesta, neste estudo é possível que alguém ainda questione: será que não existe uma outra maneira pela qual as pessoas são salvas? Será que se alguém for uma pessoa muito boa durante a sua vida, obedecer perfeitamente, enfim, realizar uma série de boas obras, possivelmente se essa pessoa nunca ouviu o evangelho, será que esse é um motivo suficiente para alguém ser salvo? No fundo, o que essas pessoas estão fazendo é questionar a crença de que a salvação pode ser alcançada somente pela fé em Cristo Jesus. Essa certamente é uma implicação de um tempo que minimiza a pessoa de Deus. Um Deus sem ira é construído e proclamado, um Deus que traz homens sem pecados para um reino sem julgamentos por meio do ensino de um Cristo sem a cruz. No entanto, como nós acabamos de ler aqui na resposta do catecismo, e como o texto bíblico mostra para nós em Romanos, isso não é possível. Nós consideramos Romanos 10, né? E Paulo termina aqui o verso 3 dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é uma profecia de Joel que ele cita. E o profeta, naquele texto, falava a respeito do derramamento do Espírito a todo aquele que era um eleito de Deus. Independentemente se era israelita ou não, todo o que invoca o nome do Senhor será salvo. Não há mais distinção entre aquele que é judeu e grego. Isso conduz Paulo a uma série de perguntas retóricas que tem o objetivo de levar o seu leitor a uma reflexão missionária. A ideia do apóstolo Paulo nesse texto é que cada um dos seus leitores e ouvintes enfrente essas questões no seu coração e na sua consciência. Mas isso também nos mostra e aponta a impossibilidade da salvação a não ser pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui caminha de trás para frente. Então, o fim da sua cadeia aqui de indagações é, na verdade, o início dela, né? Então, alguém precisa ser enviado para pregar o evangelho e assim, ao pregar o evangelho, alguém vai ouvir e o eleito ouvindo vai crer e ao crer vai invocar e ao invocar ele será salvo finalmente. Então, só assim seria possível que um eleito ouvisse, cresce, invocasse o nome do Senhor e fosse finalmente salvo. Existe aqui, e fica claro no texto, uma inevitável relação entre a salvação e a pregação do evangelho. Sem uma, a outra não é possível. O ponto de Paulo nessa passagem como um todo de Romanos 10
é denunciar a rejeição israelita ao evangelho. É isso que fica muito claro na sequência do texto. O texto diz: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Então será que os israelitas não ouviram que o evangelho foi pregado? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Então, a ideia de Paulo aqui é levantar essa possível questão. Será que eles não entenderam? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achados pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, teve pregação do evangelho, mas nem todo mundo acreditou, ele diz no verso 17. O evangelho foi ouvido por todo mundo, ele diz no 18. Israel tomou conhecimento dessas verdades no 19. E a prova de que tudo isso é verdade é o povo gentil, que sem estes privilégios receberam da misericórdia de Deus e foram salvos. Então, esse texto aqui, a respeito de ter um outro objetivo, né, de apontar a rejeição israelita, ele é muito claro em provar aquilo que o catecismo afirma aqui. Aqueles que nunca ouviram o evangelho não poderão ser salvos, e nem mesmo aqueles que, ouvindo, como os israelitas, não crerem no evangelho. É possível, no entanto, que alguém ouça o evangelho e não creia e nem conheça Jesus. Mas impossível que alguém creia e conheça Jesus sem ouvir o evangelho. Afinal, como nós lemos aqui em Romanos 10, a salvação é impossível a parte do Evangelho de Cristo. Por isso, Paulo diz: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Outros textos mostram essa impossibilidade da perspectiva da condenação daqueles que não ouviram o Evangelho, não creram e não conhecerão a Jesus, não conhecem a Jesus. Por exemplo, 2 Tessalonicenses 1, versos 8 e 10, 8 a 10, diz assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder até aqui. Então eles não vão ser salvos. Quem não conhece Jesus, o Evangelho, os que não obedecem ao Evangelho de Jesus, vão sofrer as penalidades. João 3,18, pouco depois do famoso João 3,16, diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Então, quem não crê em Cristo Jesus já está julgado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Depois, João 8:24, uma verdade parecida, o texto diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, aqueles que não creem em Jesus, que não conhecem Jesus, que não ouviram o evangelho, serão eternamente condenados. E tendo afirmado a impossibilidade da salvação sem estes elementos, o catecismo vai enfatizar essa impossibilidade respondendo uma alegação comum relacionada às boas obras. Então pode ser que alguém diga: olha, e se a pessoa for obediente? O catecismo diz: por mais diligentes que sejam em conformar a sua vida à luz da natureza ou às leis da religião que professam, não poderão se salvar. Escrevendo aos Romanos, mais uma vez, Paulo deixa essa realidade muito bem exposta. Quando ele diz: visto que ninguém será justificado diante dele, de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É impossível que alguém seja salvo por mera obediência. Por quê? Veja, primeiro porque a obediência, a humanidade está morta nos seus delitos e pecados, e o único meio de salvação é a obediência perfeita à lei. E o que a lei faz? A lei revela o nosso pecado. É o que o texto aqui de Romanos está dizendo. A lei, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, só a obediência perfeita levaria alguém à salvação. Mas um pouco antes, Paulo tinha dito, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a sua língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm até cheia de maldição e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue, os seus caminhos, a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Até o verso 18. Então, impossível. Porque a maldade
ela tomou o coração da humanidade. A Escritura, portanto, afirma a impossibilidade de que a lei seja obedecida perfeitamente, justamente pela natureza pecaminosa na qual a humanidade se encontra. Por essa mesma razão, ah, até mesmo aqueles que supostamente realizam boas obras no nome de Jesus não serão salvos. O texto vai dizer lá em Mateus 7, 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Então, mesmo que alguém nunca ouça o evangelho, aliás, mesmo que alguém supostamente anuncie obras de Jesus Cristo, se não crer, não será salvo, mesmo que a sua obediência de alguma forma se relacione com a fé. Se não crer em Cristo, se não ouvir, não crer em Cristo a partir da pregação do evangelho, não será salvo. E aí alguém pode perguntar, então mesmo que alguém nunca ouça o evangelho, né? E se alguém nunca ouvir o evangelho, será condenado? Sim, pela mesma razão. Pela mesma razão. Esse alguém vai ser condenado pela sua vida pecaminosa, não porque não ouviu o evangelho, mas porque viveu em pecado. Mas é digno de nota que o fato de ter ouvido o evangelho será motivo de maior juízo para muitas nações. Em algumas ocasiões, o Senhor Jesus diz isso, né? Por exemplo, quando ele diz lá em Mateus 10:15, Mateus 10:15, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Qual cidade? Aquelas que rejeitaram os profetas que foram enviados por Deus. Então a implicação natural dessa verdade é de que nem todos os homens são salvos. A Escritura é farta de exemplo, acabamos de ler aqui Sodoma e Gomorra, de condenados dentre a humanidade. Motivo pelo qual o universalismo, uma doutrina muito não muito comum, mas comum nos nossos dias, que prega que todos os homens serão salvos, inclusive defendidas por teólogos muito conhecidos do nosso país, a universalismo, portanto, deve ser considerada como uma heresia. Então, o catecismo termina ressaltando aqui de novo, né? Diante dessas impossibilidades apresentadas, qual que é a solução? O catecismo se volta mais uma vez para o único caminho pelo qual os pecadores podem ser salvos, que é Jesus Cristo. O texto do catecismo vai dizer nem há salvação em nenhum outro, senão em Cristo, que é o único Salvador da sua igreja. Atos 4, verso 12, é muito provavelmente de onde essa verdade foi tirada. O texto diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então existe sim uma esperança à humanidade caída em pecado. É a salvação que pode ser alcançada mediante a fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Esse é o único meio de um pecador ser salvo, porque é somente pela fé em Cristo que um pecador pode ser considerado justo diante do tribunal divino. É o único meio pelo qual um pecador pode ser reconciliado com Deus. Jesus, Paulo vai dizer a Timóteo, é o único mediador entre Deus e os homens. Então, no fim, não importa quão bom ou mal você tenha sido, quais os piores pecados que você tenha cometido, tanto quanto não importa quantas boas ações você tenha feito. Não importa de onde você é ou de qual contexto religioso você vem, tanto quanto não importa se na sua religião ou de onde você vem, você age perfeitamente. Não importa a sua etnia, não importa nenhuma característica física ou moral, esse é o ponto. Se você se arrepender do seu pecado e crer em Cristo, você será salvo, receberá a vida eterna. Essa, esse é o único caminho. É por isso que, como nós lemos no início, Paulo disse aos Romanos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Faça isso. Você que não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso nessa noite. Invoque, arrependa-se dos seus pecados, clame ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu Salvador pessoal, aquele que pode reconciliá-lo com Deus, e você será salvo. Que Deus, assim, o abençoe. Nós vamos orar mais uma vez e encerrar nosso estudo nessa noite. Agradecemos-te, Senhor, pela verdade do Evangelho que confronta o nosso coração, contando-nos a realidade da depravação que nós nos encontramos, mas também apresenta a boa notícia de salvação em Cristo Jesus, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Bendizemos por isso e assim oramos no nome dele, nosso Salvador. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Nos encontramos, se Deus quiser, na semana que vem. Tchau, tchau.